Fala, meus amigos! Bom, vamos lá! Hoje é dia de falar sobre volume de treino. Semana passada eu perguntei lá no Instagram, sobre volume. Hoje comecei o dia, perguntando quanto as pessoas corriam em média por semana, se tinha uma noção disso, quantas vezes treina por semana, se tem uma noção de quanto disso é forte, quanto disso é fraco. E aí eu vou levantar 4 questões aqui para responder para vocês. Então a primeira delas, o que é volume de treino? Qual o volume ideal aí para cada distância, dos 5, 10, 21, 42? Como a gente distribui isso ao longo da semana e como aproveitar o melhor o seu tempo de treino. Então, para começar, o que é volume de treino? É meio óbvio, mas volume de treino é quantos quilômetros você corre por semana. A gente vai olhar só para quilômetros por semana? Não, eu posso determinar o volume pelo tempo, né? Uma outra medida, quantos minutos por semana você corre, né? Quantos minutos por semana você treina. É natural que a gente acabe ficando só olhe para um número, né? Eu corro 40 quilômetros por semana ou eu corro 50 quilômetros por semana. Mas o que importa, na verdade, é como você está fazendo esses quilômetros, né? Vou pegar aqui qual o volume ideal para cada distância. A literatura, ela não é precisa nesse sentido, mas tem um professor que ele é bem bacana, e o Evangelista, e tem um livro dele que já tem várias atualizações, ele fala só sobre treinamento de corrida, e ele coloca em três situações, né? Então uma pessoa iniciante, então vai anotando aí, e vê se bate com o que você faz. Uma pessoa iniciante, para correr 10 quilômetros, ele coloca entre 30 e 40 quilômetros por semana. Os 21 de 80 a 100 e os 42 de 80 a 100 também. Uma pessoa no nível intermediário, os 10 km, 5, 10 km, ele coloca entre 40 e 60 km por semana, os 21 de 90 a 110 km por semana e os 42 de 120 a 150 km por semana. Não se assustem, mas um avançado ele vai fazer de 60 a 80 km por semana nas distâncias menores, de 100 a 130 para meia maratona, de 160 a 200 km por semana para fazer uma maratona. Se você pega e olha só esse número, você dá até uma assustada, né? Você fala, caramba, tudo isso. Mas uma coisa que vale falar nesse ponto qual é a velocidade que uma pessoa iniciante, intermediária e avançada ela corre, né? Eu coloquei uma conta bem simples, né? Se você pega os 40 km por semana, uma pessoa que corre a 6 minutos por quilômetro, ela vai demorar 4 horas para cumprir, né? 4 horas de treino. Uma pessoa que corre a 5 minutos por quilômetro, isso já cai para 3 horas e 20. Uma pessoa que corre a 4h30, esse tempo, esses 40 quilômetros, já caem para 3 horas. Então, na medida que você olha só uma coisa, né? Eu olho só a quilometragem total, dá uma assustada quando eu vejo 200 quilômetros por semana. Mas quem faz 200 km por semana treinando para uma maratona? Um atleta avançado, que vai correr para 3h15, 3h20 de média aí nos longos. Ou seja, é muito mais rápido do que nós. Isso significa que é pouco treino, né? Tipo, só porque é mais rápido vai treinar pouco? Não, é lógico que não. Que entra na nossa terceira pergunta. Como é que eu vou distribuir isso ao longo da semana? Naturalmente, quando a gente corre pouco, vou colocar 20 km por semana, 30 km por semana, você vai treinar aí 2, 3 vezes por semana, o que é relativamente pouco. É claro que isso depende do seu objetivo.
Se o seu objetivo é trabalhar a saúde, trabalhar o bem-estar, não tem problema nenhum. Se você está buscando performance, é muito pouco. Se você está iniciando na corrida, é ótimo. Se você corre há muito tempo e está buscando alguma coisa, é pouco. Então não dá para pegar um número e colocar isso como regra para todo mundo. Mas vamos pegar aí esses 40 km por semana, que seria aí o mínimo, né? Como que eu vou dividir isso? Se eu treino 3 vezes por semana e eu quero correr o mínimo que seja os 40 km por semana, algum dia aí vai ficar muito pesado. E aí eu não vou bater os 40 km por semana, que é o que segundo a literatura ele coloca, né? Eu vou chegar a uns 30, talvez uns 32 km por semana. Vamos fazer distribuir isso aí de uma forma bem simples, né? Se eu faço segunda-feira 10 km, na quarta-feira mais 10, no sábado eu vou fazer uns 12, 15, né? Se eu for uma pessoa que está iniciando, vou fazer ali na segunda-feira uns 5, 6, na quarta-feira a mesma coisa, e no sábado talvez chegue a uns 7, 8, né? Não dá para colocar como para chegar nos 40 quilômetros. Então por isso que eu falei que depende muito do objetivo. Qual é o ideal aí? A gente colocar mais dias de treino. Então para eu chegar aos 40 quilômetros por semana sem que eu tenha que dar um impacto muito grande em algum dia, né? Eu preciso treinar aí pelo menos 4 vezes por semana. Então que seja 10, 5 e 15, já chegou nos 40 km por semana. Já me dá aí um condicionamento e uma capacidade física melhor para quando chegar em provas de 10 quilômetros conseguir fazer com mais qualidade. Dá para fazer até prova maior com isso? 15 quilômetros? Talvez até 21? Até dá, não dá para falar que não. Mas acaba sendo, como que fala? Como eu posso falar? Vai acabar sofrendo muito, né? Se você coloca mais dias de treino, você vai ter um corpo melhor adaptado, vai ter um corpo melhor condicionado, mais resistente e naturalmente vai conseguir cumprir distâncias maiores com mais qualidade. Mesmo distâncias curtas, né? O meu objetivo é correr 5 quilômetros. Você tem que fazer treinos maiores da mesma forma, para ter uma resistência cardiorrespiratória que você consiga colocar velocidade em distância curta. Lógico, tem os treinos específicos de velocidade, mas tem que ter cardio suficiente para conseguir manter isso por muito tempo. E aí, quando você olha esse volume todo de treino, vocês percebem como, para treinar para uma meia maratona, para treinar para uma maratona, o quanto eu preciso dispor de tempo, né? Então eu não posso treinar 3 vezes por semana, faço 10 km na terça, 10 km na quinta e chega no sábado vou fazer 30, né? Será que meu corpo vai estar adaptado o suficiente para aguentar uma porrada de fazer 30 km sábado? A gente sabe que tem gente que consegue, né? Mas eu não posso pegar a exceção e fazer disso uma regra. E aí como que eu posso aproveitar melhor o meu tempo? Fazer essa distribuição melhor da carga, né? Então treinar mais dias, então colocar todo dia, um dia um pouco mais, um dia um pouco menos, um dia um pouco mais, um dia um pouco menos, treinar 4 vezes na semana, de segunda a sexta. 4 vezes na semana, mais o final de semana. A pessoa que chega lá nos 200 km por semana, 160, 200 km por semana, ela vai ter dias com 2 sessões de treino, né? Para poder ter um volume grande de treino, ter um volume grande de corrida, para conseguir colocar isso depois em prática numa prova. É importante falar uma coisa e deixar uma coisa muito clara. Não vale só olhar para o volume total do treino, né? Eu fiz a pergunta lá no Instagram, perguntando se as pessoas têm noção do quanto corre forte e do quanto corre
mais leve. Por quê? Tanto os 40, vai voltar aqui nos 40 quilômetros por semana. Eu treino 40, eu faço 3 treinos por semana. A tendência, lógico que isso não é uma regra, mas a tendência é que as pessoas têm, observam que cada treino é uma competição. E aí, treina forte, treina pouco, porque está treinando só 3 vezes por semana, quer rendimento, mas está treinando pouco. E aí acaba que machuca, porque não dá tempo. Pega na terça-feira, porrada. Não descansou o suficiente, quinta-feira, porrada. Chega sábado, porrada. E aí o corpo não aguenta. Então, o que é importante aqui é não olhar só para o volume total do treino, mas olhar para a qualidade daquilo que está se fazendo. Não adianta fazer 100 km por semana e fazer 100 km ruins. Eu prefiro fazer 60 km por semana entregando com uma qualidade muito boa. E o que é uma qualidade muito boa? Em média, de 70% a 80% dos treinos, eles são leves. 20%, 30% é o que vai ser forte. Então não é só fazer, achar que qualidade é quebrar recorde a cada treino, né? Quebra recorde a cada treino, chega na prova, quebra na prova. Não quebra recorde, quebra na prova. Então treinar com qualidade, fazer esse volume total de treino com qualidade. Seja 30 km por semana, 20 km por semana ou 120 km por semana, né? Então, aproveitar, para responder a quarta e última pergunta, né? Como que você aproveita melhor o seu tempo? Treinando com qualidade, observando a qualidade, não observando apenas o volume total. Observando o ritmo que você tem que fazer, as zonas de treino que você tem que fazer, para aproveitar melhor seu tempo. Porque toda vez que você faz um treino ruim, seja por displicência, seja por qualquer outra coisa, ou alguma coisa que você poderia ter controlado, você está perdendo tempo. Se você está perdendo tempo, a prova ela não vai mudar de semana, ela vai pular uma semana para frente porque você pisou na bola 2, 3 semanas. Ou porque ficou sem treinar, ou porque treinou além do que devia. É só treinar na medida, é só treinar mais certinho. A história do menos é mais. Já falei disso daqui em várias outras oportunidades. Menos é mais, gente. Bom, essas eram as coisas que eu queria colocar para vocês. Entendam volume de treino como o todo daquilo que vocês fazem e vejam esse todo com qualidade, né? Até teve alguém que falou, mas eu olho para o volume de treino fora do período competitivo. Você pode olhar o volume de treino no período todo, né? O que tem que olhar semana a semana, mais importante do que olhar semana a semana, essa semana deu 40, essa semana deu 42, essa semana deu 45, cumprir meus treinos com qualidade, fiz dentro do que precisava, sem exagerar, sem levar meu corpo a um estresse desnecessário. Tô pronto para colocar mais um dia de treino? Não tô pronto? Entende? Percebe como não é só olhar o volume total? E outra coisa, o volume ele vai ser variável, né? Falando da maratona, eu acho que é válido falar. Falando de treinamento para maratona, o volume ele vai ser variável. Você vai ter picos de, vamos colocar aí 60, dependendo da pessoa, né? 60 km por semana, ou o outro vai ter pico de 70, outro vai ter pico de 100 km por semana, mas aí vai girar num volume menor. Vamos imaginar que a média ali por semana gire de 55 a 65 km por semana e tem alguns picos de 75 a 80 km por semana. Você não vai ficar batendo porrada a porrada toda semana, né? Isso vai ser variável, depende muito do nível de condicionamento, depende muito do nível de experiência, depende muito do quanto a pessoa ela está preparada para aguentar o estresse que isso gera, porque tem, né? Falando de maratona, você tem que treinar tudo isso
e o dia a dia, e o trabalho, e a rotina, a família, tudo isso vai ter interferência. Então, o volume total aí tem que olhar, mas tem que olhar uma série de fatores que andam junto dele. Tá bom? Espero que vocês tudo tenha feito sentido aqui, essas coisas que eu coloquei, tá? E espero que as perguntas no Instagram tenham sido respondidas. Manda mais dúvida. Ficou com dúvida? Manda a pergunta aí, tamo aí para responder, beleza? Um beijo, obrigado, até mais. Tchau!